Boa noite, gente linda e querida do grande ABC Paulista. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo na TV Mais com o programa Saiba Mais, o melhor programa de diversidade do planeta. Ao vivo agora pela TV Mais no canal 27 para assinantes ClaroNet ou 527 em HD digital. Também para o planeta inteiro no Facebook /TV Mais ABC. Estamos ao vivo, hoje faz 20 graus em Santo André e é de onde eu falo com você. Hoje a minha convidada especial é a minha amiga de fé, minha irmã camarada. Por isso eu estarei bem à vontade para bater um papo com ela. Silvia Greco, boa noite. Boa noite, Bernardo. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar falando aqui com você. Muito bom, Silvia. Todo mundo está super ansioso para ouvir o nosso bate-papo, para saber um pouco mais da sua história, para que você conte tudo sobre a sua trajetória midiática, como é que você virou a musa do Palmeiras e a vencedora do prêmio FIFA Awards, um prêmio mundial, prêmio internacional. Então vamos lá, Silvia, como é que tudo começou? Conta a sua história de novo, né? Você deve estar careca de contar a sua história para todo mundo, mas agora você é conhecida internacionalmente, né? Então todo mundo quer conhecer detalhadamente como é que foi, como é que tudo aconteceu. Foi na Arena do Palestra, né? O repórter conseguiu ver você e o Nicolas lindo, depois a gente vai falar um pouquinho dele também. Mas conta lá como é que começou. Bernardo, um gesto tão simples que já acontecia há tantos anos e o repórter Marco Aurélio da TV Globo, num jogo de Palmeiras e Corinthians, assim como hoje nós teremos o Palmeiras e Corinthians, ele nos viu que eu estava falando o tempo todo com o Nicolas. No intervalo ele me perguntou o que estava acontecendo e eu contei que eu estava narrando o jogo para meu filho, que é deficiente visual, que é autista, que estava sempre indo aos jogos comigo, então foi uma oportunidade de eu narrar para ele poder entender tudo o que acontece. Mas uma coisa que já acontecia há anos. Eu fiquei até um pouco assustada com a repercussão que teve, porque é um gesto de uma mãe que faz tudo pelo filho e procura saber das coisas que mais se agrada a ele, e o futebol é uma coisa que ele fica muito feliz de ir ao estádio, então era uma coisa muito corriqueira. Mas, Bernardo, o Mano, eu mais entrei, legal aí eu cortei dessa pra. visibilidade, e isso você vai concordar comigo, é para falar o quanto é importante falar sobre a pessoa com deficiência, como é importante a oportunidade para todos, que todos podem, né? Pode sim assistir a um jogo no estádio, pode participar de atividades esportivas, pode tudo. O que a gente precisa é que eles tenham oportunidade, respeito e inclusão. Então, tudo isso, o que valeu realmente, porque nós nunca tivemos essa vaidade de estar na mídia, de aparecer da forma que nós aparecemos, chegar até um título mundial, mas a consequência disso para a nossa bandeira, Bernardo, que é a sua bandeira, que você desde sempre levantou e está nessa luta pelos nossos direitos, então isso sim foi um grande ganho com tudo que aconteceu. O mais legal é que foi tudo orgânico, né, Silvia? O negócio foi sem querer, né? É uma coisa que você já fazia de praxe, né? Sem intenção nenhuma. E aí, de repente, o repórter foi lá, viu, descobriu, e aí ganhou essa dimensão toda. Aí, duas questões, Silvia. Tem um monte de gente que fala, foi combinado, televisão é combinado. Nada combinado, né, Silvia? Como é que foi? A abordagem dele para eles chegarem até vocês, como é que foi? E por que você acha que deu toda essa repercussão mesmo? Porque eu acho que as pessoas se comovem, né, com questões emocionais, né, questões, histórias de mãe e filho, histórias de solidariedade, né, o mundo, as pessoas têm compaixão, né, a gestos de amor. E aí você acredita que foi por isso que ganhou essa dimensão toda? E aí, então, duas perguntas, né? O negócio que tem gente que fala, foi combinado, tal. Como é que foi a abordagem dele, né? Porque televisão a gente sabe que tudo é possível. Eu acredito e creio que não foi. E aí, por que você acha que ganhou toda essa repercussão?
Denardo, foi um jogo que, por sinal, eu estava sem bateria do celular no início, né? Porque eu vim daquela caminhada do Bike Tour da Paulista para pessoas com deficiência e direto fui ao jogo. Ele me explicou depois que o primeiro tempo inteirinho ele prestou muita atenção e percebeu que o Nicolas tinha alguma deficiência. Não chegou nenhum cinegrafista até mim, me filmando ali por perto, para que eu visse que estava acontecendo isso. Nada disso. Na hora do intervalo, ele bateu no vidro assim, porque eu fico na primeira fileira de pessoas com deficiência, né? Atrás do banco de reservas. E aí ele perguntou para mim isso, se o meu filho tinha alguma deficiência. Eu disse que sim, que ele era cego e autista. Ele falou, eu percebi que você estava falando com ele. Eu falei, falando não, narrando. Né? E aí ele falou, nossa, que sensacional. Parabéns, seu nome. E parou por aí. Quando eu entro no carro, que eu coloco o celular para carregar, a minha filha fala, mãe, por que você está com esse celular desligado? Apareceu você no jogo do Corinthians e Palmeiras aí com o Nicolas, e todo mundo tá me achando aqui, querendo falar com você, para saber o que aconteceu. Eu falei, nossa, peraí, me manda primeiro, né, o que aconteceu. E aí, depois, na terça-feira, quando eu encontrei com o repórter, aí ele me explicou realmente que o cinegrafista estava do outro lado do estádio, e ele ficou impressionado, porque ele prestou muita atenção antes de falar alguma coisa. E é isso que eu falei que foi um diferencial desse jornalista, né? Era um jogo tão importante que o olhar dele poderia estar voltado totalmente para um jogo de Palmeiras e Corinthians, mas ele conseguiu enxergar com o Nicolas, ele enxergou além, e aí foi que repercutiu. Nunca teve aquela foto que viralizou, foi alguém que tirou uma foto da tela, porque não existiu uma foto. Existiu a imagem que apareceu falando com Kleber Machado. Mas a repercussão foi muito grande. Eu acho que hoje as redes sociais, a internet, muitas vezes viraliza pelo lado bom, algumas vezes pelo lado ruim, mas graças a Deus, desta vez, foi algo que teve uma repercussão boa, falando da pessoa com deficiência, um cego no estádio, que muitas pessoas falam, mas para quê? Porque não coloca o radinho, né? E subestimam a presença de um deficiente visual num jogo de futebol. Então, foi justamente assim que aconteceu, sem, né? E eu acho que foi por isso E, que viralizou a segunda pergunta, né? Porque é, o fato em si é um fato diferenciado, né? Uma pessoa é, cega dentro de um estádio assistindo um jogo de futebol, sem um fone de é, ouvido, porque ele estava com o calor da torcida, que é o que ele gosta de sentir ali. Então, isso tudo acho que tinha que acontecer para a gente poder dizer ao mundo que eles existem, né? E que precisam ser é, respeitados. E agora acho que o nosso telespectador deve estar super curioso para saber, Silvia, como é que é o acesso das pessoas com deficiência ao estádio? A pessoa com deficiência encontra dificuldades, tem lugar privilegiado, tem acesso privilegiado, não paga ingresso, como é que é? Denardo, eu acho que nessas arenas novas, que até foram construídas também para a Copa, no caso do Allianz, que é o que eu frequento com o Nicolas sempre, a acessibilidade é assim, é referência, inclusive, do Palmeiras. Não tem problema nenhum da acessibilidade física. E uma coisa bem interessante que nós temos lá também é de atitude, de comunicação, porque tem sempre uma pessoa que espera no portão, nos acompanha sempre até o nosso local, mesmo que a gente está acostumado a sentar, porque também é bem inclusivo. Não é que a gente fica sentado num lugar só para pessoas com deficiência. É um lugar especial para pessoa com deficiência no meio de todo mundo. Porque isso é inclusão, né? Porque senão segrega a pessoa de deixar num cantinho todos juntos. Então, especialmente na arena do Allianz Parque, na arena do Palmeiras, é com muita acessibilidade e eu acredito que em outras arenas novas ainda seja assim. Agora, eu estive conversando ontem com uma pessoa que representa as Paralimpíadas, disse que na Espanha, por exemplo, em muitos estádios de grandes times, não tem essa mesma acessibilidade. Então, é uma coisa que a gente ainda vai conquistar muito, né? Mas então, e esse lugar que vocês estavam aí, né, que você disse que atrás do banco de reserva, e aí foi por isso que o repórter teve acesso a vocês, porque estava bem próximo ao campo, né? Esse local é um local reservado para as pessoas com deficiência? A primeira fila, como também é para cadeirantes, então a primeira fila
ela é reservada para pessoas com deficiência. Então, tanto pode Tá. estar o Nicolas, que é deficiente visual, sentado numa cadeira e eu do lado, como tem os espaços também para os cadeirantes. Da segunda fila em diante, né, é todo mundo junto. E tanto é que assim, as Ah, pessoas ficam em pé também ali junto. E, então é um lugar privilegiado, eu vou dizer para você, tá. porque. E tem assim, em todos os lados do campo, né? Na central-oeste, leste, no sul, norte, para todos os lados a gente está bem posicionado. Legal. E aí é meio ingresso para o Nicolas, meio ingresso para você, ou só ele que é meio ingresso? Como é que é? Para os dois. E a gente paga proporcional ao setor que a gente escolhe. Né? Tem Ah, setores que bacana. é um pouco mais caro do que os outros, mas paga meio ingresso, meia entrada, tanto eu quanto ele, o acompanhante. Legal. Agora, Silvia, fala um pouquinho, né, da sua ação com o Nicolas, que você disse que já fazia isso há muito tempo e tal, né? E aí só depois foi ganhar essa repercussão e tal. Como é que é narrar o jogo para o Nicolas e quais as sensações, né, que ele sente de estar no campo? Na hora do gol, você consegue dizer para ele que é gol ou você pula primeiro e depois ele sente, aí não precisa nem dizer, né, que gol é gol, aí o estádio inteiro pula e tá tudo certo, ele já sabe que é gol e vambora. Não, é a parte mais emocionante, Leonardo. No começo, assim, bem lá atrás, eu tinha um pouco de dificuldade. Você sabe que torcedor não gosta que a gente fale de gol antes da hora. Eles acham que não é bom. Então, quando eu fico falando, olha o gol, agora o gol, não posso falar assim. Então, olha a chance de gol. Mas conforme a gente vai narrando, falando, porque eu não sou uma narradora profissional, eu sou uma torcedora também, que falo para eles com a minha emoção de torcedora, lógico, né? Então, É, isso ajuda muito na hora do gol, que é emocionante. Então, eu vou falando a jogada até a hora do gol mesmo. De falar, olha a chance do gol. E o gol, é a melhor parte, com certeza, de falar para ele, de narrar, porque aí a gente levanta e pula junto, né? E o Nicolas é é, muito envolvido com o calor da torcida, muito. Quando a torcida começa a é. pular e aqueles gritos, né, da torcida mesmo, ele pula junto, ele levanta e ele pula junto, então ele acompanha. E no Ah, início, eu não fazia isso nos primeiros jogos. Eu colocava o fone. E justamente por conta ah, da torcida, ele tirava. ah, Eu falava, puxa ah, vida, ele tá pulando e não tá sabendo por que tá pulando? Porque a descrição do ah, local, isso eu sempre fiz, né? As cores do ah, cabelo do jogador, chuteira, com que cor de uniforme que eles estão, que lado é o gol sul, o gol norte, isso eu sempre fiz. Mas aí eu comecei a aprender um pouco mais, falar mais sobre os escanteios, as faltas, tiros de meta, para poder é. contar isso para ele, né? E assim É, vai agarrando é, a emoção. a audiodescrição, né, que a audiodescrição ela está diretamente relacionada às pessoas com deficiência visual, né, aos cegos, é uma coisa muito detalhada, né, ela é rica em detalhes, né, eu acho bonito quem consegue fazer audiodescrição. Gente, a gente tem um monte de boa noite aqui, né, boa noite do Raul, da Cristina Oliveira, da Priscila Suassuma, a gente está dizendo aqui a Tatiana Zani, uma querida, né, ela está dizendo duas pessoas que adoro juntas, o Nardinho e a Prim, que defendem uma causa, né, muito interessante. A Cláudia Santana está dando boa noite. A Cláudia Santana, inclusive, ela tem uma pergunta aqui bastante interessante. Eu vou falar por mim, viu, Cláudia? Depois, eu não sei se a Silvia tem essa experiência também, mas pode falar por ela também. A Cláudia está dizendo aqui, ó, só fui no Bruno Daniel uma vez. Não lembro se lá tem inclusão. Será que tem? O Bruno Daniel, para quem não sabe, para quem não conhece, é o estádio de futebol da nossa querida cidade de Santo André. Cláudia, existe acesso, né? O acesso ele é pleno, ele é completamente acessível e não tem problema e transtorno nenhum para chegar no estádio. Eu estou falando como cadeirante, né? Aí, em relação às pessoas com deficiência visual, por exemplo, talvez a Silvia possa falar se ela já frequentou o estádio, né, ou não. Mas tem também, tem piso tátil, é um estádio que ele está bem amparado para as pessoas com deficiência, viu, Cláudia? Mas tem uma grande questão. As vagas reservadas para os cadeirantes, elas ficam lá em cima, né? Em cima da arquibancada. Então ela fica bem no alto lá. E aí o que acontece é que às vezes a torcida levanta e acaba tapando a visão do cadeirante.
Então, eu acredito que ainda existem questões que podem ser melhoradas, viu, Cláudia? Mas a acessibilidade existe, ela é boa, né? Eu considero que ela é razoável, mas ainda dá para melhorar bastante. A gente pode lutar para que melhore, tá bom? Respondida a sua pergunta, vamos lá, vamos continuar então. Silvia, já foi no Bruno Daniel? Já sim, mas eu nunca me atentei a esse fato da cadeira lá em cima e as pessoas ficarem em pé. Isso é uma coisa que prejudica, né? O ideal é que fosse realmente, como no Allianz, na primeira fileira, né? Incluído com todo mundo, para não ter esse tipo de coisa. Embora, por exemplo, eu já assisti um jogo com o Nicolas na Central Sul do Allianz, que também as pessoas descem e ficam em pé ali, porque é bem atrás do gol. E eles querem ficar ali ou xingando o goleiro ou incentivando o goleiro, né? Então, também dificultava um pouco assistir uma final do Palmeiras ali, que eu precisei de um buraquinho para poder ter esse acesso. Mas hoje em dia, por exemplo, as pessoas que trabalham no Allianz vai tirando aquelas pessoas que ficam em pé ali, não deixam ficar, não, justamente para não atrapalhar a visão das pessoas. É isso aí. Mas, você Tem que falar ter. isso, a gente vai Tem, melhor agora aqui também saber. Isso. Mas se colocar pessoas para conter a torcida, por exemplo, já resolve, né? Aí a Cláudia está dizendo aqui, mas no Bruno Daniel paga meia também? Isso é relativo, Cláudia. Isso depende da entidade que está promovendo o jogo. Por exemplo, se é jogo do Campeonato Paulista, por exemplo, é a Federação Paulista que institui a regra. Se é jogo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é, é a Federação, né, Brasileira de Futebol. Então, mas, via de regra, é lei, Cláudia. Então, tem que pagar meia a pessoa com deficiência e o acompanhante também, tá bom? Ô, Silvia, agora, voltando aqui a... Por lei, viu? Estamos protegidos pela lei. Silvia, agora retomando, e depois, como é que foi lidar com todo esse sucesso? Como é que foi chegar lá no prêmio da FIFA Awards, né? Como é que você lidou com tudo isso, né? E acredito que foi uma loucura na sua vida, né? Dar atenção para um monte de gente, equipes de outras televisões querendo entrevista com você, inclusive, né? Foi internacionalmente, né? A matéria da Rede Globo veiculou mundo afora, né? Eu soube que você deu entrevista até para a TV da Arábia, né? Do Oriente Médio. Como é que foi toda esse sucesso midiático aí e como foi chegar ao prêmio da FIFA Award? A premiação foi um ano depois, né? Mas durante esse ano aumentou muito a nossa responsabilidade, porque além de toda a mídia, nós acabamos sendo chamados para participar de muitas ações, de muita fala, sempre, lógico, voluntariamente, mas para falar sobre a causa. Então aumentou bastante a nossa responsabilidade, uma agenda muito lotada. Tanto é que esse prêmio também veio o pessoal da FIFA, que ia ter a Copa do Mundo Feminina, teve o ano passado, e eles fizeram um vídeo contando com 6 mulheres que se chamaram de She Heroes. 6 mulheres, vamos dizer, heroínas no futebol. E aí eles vieram aqui no Brasil, fizeram um vídeo comigo e com o Nicolas também, que nós participamos dessas 6. E diante desse vídeo também que fizemos para a FIFA, ele acabou concorrendo também com 30 outras pessoas, que a FIFA escolheu entre esses 30, 3 para ficar para a final, que aí seria por votação popular. Mas eu fiquei sabendo da premiação uma semana antes, praticamente. E aí sim, foi uma correria para preparar tudo, mas assim, já me sentia super vitoriosa, simplesmente com o reconhecimento, né? Só de estar concorrendo, né? Nossa, e saber que a gente ia fazer uma viagem e o Nicolas muito entusiasmado de saber que ia conhecer tantos ídolos que iam estar lá. O melhor do futebol do mundo, porque quem gosta do futebol, pensar em encontrar com o Messi, Cristiano Ronaldo, o Van Dijk, com sei lá, todo mundo que estava lá, e os brasileiros também, todos os nossos campeões, né, brasileiros. Aí foi uma emoção muito grande, uma correria. E aí, quando nós embarcamos, tivemos a oportunidade de, no mesmo voo, encontrar com o seu Justo Sanches, que era um outro concorrente uruguaio, né? Com uma linda história também de amor dele com o filho. E padrão FIFA é padrão FIFA, né, Leonardo? Foi uma coisa assim,
surreal na nossa vida, que a gente nunca, né, nos nossos maiores sonhos, imaginávamos que isso aconteceria. E foi muito legal, viu? Foi muito, muito, muito emocionante. Imagino que seja surreal mesmo, né? Nunca na vida eu acredito que você deveria imaginar que ia passar por tudo isso, que um dia ia ver o Messi de perto, né? Cristiano Ronaldo, uma loucura, né? Eu nem posso imaginar a emoção de um dia que isso aconteça na nossa vida, né? Mas isso tudo é fruto de amor, né, Silvia? É fruto de fazer o bem, né? E um dia, certamente, a consequência, né? O resultado de plantar a sementinha do amor, ela vem, né? É consequência, né? Quando você faz o bem, retorna o bem. Quando você faz o mal, infelizmente, retorna o mal, né? E aí acredito que foi fruto do seu amor e muito merecido, né? Precisou fazer campanha, Silvia? Ou já tinha, ou você já sentia que já tinha, já ganhou, que a Silvia realmente ia ser a vencedora? Eu não tinha noção. Nós falamos, né? Muitas pessoas aqui falaram, mas a gente fica pensando, como que vai dimensionar quantos votos vai ter, quanto precisa ter, né? Então não dava realmente para ter assim ideia nenhuma. A única coisa que eu vi quando nós chegamos lá, que o terceiro concorrente, que era a equipe de torcedores da Orange lá, que eles praticamente não participaram, nem estavam presentes lá, porque era uma torcida enorme, não eram pessoas assim, né? Separadamente, assim, era uma torcida inteira. Então, eu percebi que assim, a concorrência seria mesmo entre nós dois. Mas eu até perguntava para os organizadores de como que era, se eles tinham noção da qualidade. Eles disseram, não, nós não temos. É uma coisa muito, né? Depois que saiu o resultado, que disse que assim, foi estourado a nossa votação, e pessoas assim do mundo inteiro, que eu quis perguntar isso também, se era só do Brasil, eles disseram que não, que nós tivemos votos no mundo inteiro, então foi uma coisa bem legal, né? E a hora que fala o Muito nome bom. ali, que desce, É, é. Que emoção, né? Haja coração, que diz o nosso amigo Galvão Bueno. Ô Silvia, e o seu discurso lá foi um discurso extremamente emocionante, né? A história toda já é linda, já é emocionante. O seu discurso lá, ainda mais. E ele foi voltado para a pessoa com deficiência, né, Silvia? Por que você sentiu no seu coração que o seu discurso deveria ser com essa diretriz voltada para as pessoas com deficiência? Né? E o seu filho, Nicolas, né? Ele é pessoa com deficiência, ele é cego, ele tem autismo, né? E aí, depois que você disser sobre o seu discurso lá, se você puder, nos conte um pouquinho também da sua história com o Nicolas, como é que foi ser mãe do Nicolas, né? E é uma história linda de adoção, inclusive. Então, até teve uma brincadeira que a minha filha falou durante o dia. Ela disse assim: e aí, você não vai escrever um discurso? Porque se você ganhar. Eu falei: não, mas acho que é só os jogadores que falam. Imagina que torcedor, né? E daí eu brinquei com ela, falei: eu vou escrever para ter que depois usar um óculos que eu compro na 25 para ler. Brinquei com ela, né? Quando a gente estava entrando no carro, que tinha um acompanhante da gente da FIFA, junto com o seu Justo, ela perguntou para o seu Justus assim, né? E aí, vocês já prepararam o discurso? Aí o seu Justo falou, preparar discurso? Não, vou dizer muito obrigado. Eu falei para ela, por quê? Fala? Ela falou, não sei, de repente fala. E aí entramos no carro, chegamos lá no local do evento. E aí, quando eu recebo o prêmio, que a moça aponta o microfone, né, para poder falar, o meu sentimento é esse, porque eu não consigo entender que a coisa, é lógico que tem uma comoção de mãe e filho, mas para mim, o mais importante por tudo isso que estava acontecendo era a visibilidade pela causa. Então eu E respirei que fundo e oportunidade, assim, né? Que oportunidade, né? Mas eu acho que assim, foi uma luz que veio, porque se eu falo muito isso, se o microfone tivesse virado para o lado do meu coração, eu ia escutar a batida. Porque eu estava muito emocionada, nossa, meu joelho batia um no outro, tremia, né? E recebeu o troféu do Pirlo, que eu sou super fã. Então, foi um monte de coisas, né? E a hora que fala o nome da gente ali, eu ainda falei para minha filha, vamos junto. Ela, não, vai você e o Nicolas.
Então, é assim, como sempre eu faço, eu descrevi para ele ali o que estava acontecendo e aí deixei a voz do coração falar. O importante é que o recado foi dado, né? Para o mundo do futebol e o mundo, com toda a imprensa do mundo inteiro que estava ali, foi falar sobre a pessoa com deficiência. E então, e aí, volto a dizer, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque aí nós somos já chamados e fomos em eventos internacionais para ter fala com mães de pessoas com deficiência de outros lugares do mundo. Então, aumentou muito a nossa responsabilidade, né? Parabéns, Silvia, E a minha parabéns de história com... verdade pelo seu discurso. E a gente já vai chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Infelizmente, o Saiba Mais tem 30 minutos de duração e a gente está bem no finalzinho. Então, agora, para concluir, eu só gostaria que você dissesse aquela perguntinha que ficou faltando lá, sobre a sua relação com o Nicolas, né? A adoção, como é que ele chegou na sua vida e, bem resumidamente, para depois a gente já poder se despedir no nosso telespectador, mas depois continuamos na internet. Minha família, meu marido, minha filha, conversamos muito a respeito da adoção, que eu gostaria de me inscrever na vara da infância e todos da família toda recebeu bem a ideia. Fiz isso, me inscrevi, né, para entrar na fila de adoção, mas não demorou muito. Eu fui chamada e a juíza falou que já tinham alguns casais que tinham declinado e que era para eu ir até o hospital para conhecer, falar com o médico e conhecer a criança. Eu falo que a hora que ele colocou ele no meu braço, eu já senti que Mas você o fazia laço do coração... você fazia questão de adotar uma criança com deficiência ou foi a calhar? Não, eu não fiz restrição nenhuma, porque tem isso, Ah, Bernardo. tá. Você passa pelo psicólogo e normalmente o que é que não bate quando a pessoa. Essa fila de adoção tem tantas crianças para ser adotada, mas tem muito mais casais que querem adotar. Por que não bate essa conta? Porque existe muita escolha e as pessoas têm que entender que é uma mercadoria. Adoção é um ato de amor que é para sempre. Não adianta você falar, preciso fazer de uma caridade hoje. Quer fazer uma caridade? Vai fazer uma coisa pontual, vai no hospital, vai no morador de rua, vai contar uma história, vai dar um abraço, né? Adoção não é É isso. isso aí. Adoção é ter um filho para... Aliás, eu não gosto nem de rotular, porque eu tenho 2 filhos. Um que nasceu do ventre e outro do coração, e os 2 são filhos, né? Não É isso existe aí. diferença nem no amor de mãe de um para outro. Então, o que eu não fiz na minha ficha de inscrição foi escolhas de bebê, Ah, ou mais velho, ou com irmãos. Então, eu fui ah. chamada e contou todo o histórico do nascimento do Nicolas, que nasceu prematuro, pesando meio quilo, com 5 meses. Mas ali já eu senti o laço do coração mesmo, que seria meu filho, e depois na segunda-feira eu fui buscá-lo e com uma festa em casa, toda a família, com bexiga, para receber o tão querido Nicolas, bercinho arrumado, mamadeira, tudo que tinha de direito. E essa relação nossa na minha vida fez uma diferença muito grande, porque eu acho que teve uma mudança de valores gigantesca. Conviver com uma pessoa com deficiência faz a gente mudar muito o pensamento em muitas coisas, né? Eu Muito aprendo bem. muito mais É, com ele é, do que é. ele comigo, com certeza. Imagino. Parabéns mais uma vez pela sua história, Silvia, pela história do Nicolas. Né? A gente vê que é uma relação linda de amor. Inclusive, a sua outra filha deve levar em consideração que deve ter até morrer de ciúme do Nicolas, né? Mas, casos à parte, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre a relação de vocês na internet, mas infelizmente agora a gente precisa se despedir do público da TV Mais, assistindo Saiba Mais. Silvia, eu gostaria que você deixasse o seu beijo, o seu carinho para quem está nos assistindo, que deixe os seus contatos e dá aquele boa noite para todo mundo, considerando e dando a sua gratidão para quem está nos assistindo. Obrigado a todos que estão nos assistindo pela TV Mais. Obrigado, Denardo, pelo convite. Fico muito feliz em poder estar falando com vocês um pouquinho, contando nossa história de vida. E pode sim nos seguir nas redes sociais. No Instagram é Silvia Greco, _, e o Nicolas é Nicolas Greco, com CKO, 2 L's, e o nosso Greco é com 2 C's. Eu espero vocês lá e que a gente continue tendo esse contato. Obrigada, Denardo. Obrigada mesmo, viu, pelo carinho
Imagina, eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer a você compartilhar essa história linda de amor conosco, com todos os telespectadores da TV Mais. E agora chegou a minha hora de me despedir de você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Falamos com Silvia Greco e Nicolas Greco, mãe do Nicolas, palmeirenses de coração e que tem uma história linda de amor. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Eu te espero no próximo programa, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo bate-canal. É na próxima quarta-feira, às 20 horas, e eu te espero lá. Vamos falar sobre redução de estômago e cirurgia bariátrica. Você não pode perder. Se você está gordinho e está com vontade de fazer a cirurgia, não perca o próximo programa. Eu vou ficando por aqui. Sou Denardo Cadeirante. Se você quiser me seguir nas redes sociais, Denardo Cadeirante, você me encontra em todos os locais ou também pelo WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp pessoal aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, anota aí, 11, né, nosso código de área, 9623 45001. 9623 45001. Entre em contato comigo, dê sua opinião, mande suas dúvidas e sugestões para mais programas bons como esses. Tá bom? Te espero na próxima quarta-feira, às 20 horas. Meu muito obrigado. Até lá. Tchau. Pessoal, muito bom. Agora a gente volta aqui para as redes sociais, explorando a Silvia mais um pouquinho. Deixa ela retomar aqui, eu vou retomar também. Espera aí. Prontinho. Silvia, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Que legal, que bate-papo gostoso. Agora a gente fica um pouco mais à vontade aqui, né? Só na internet. Agora a gente dá para bater um papo até um pouco mais descontraído, sem aquele compromisso da televisão, aquele negócio tenso, né? Mas até o momento foi super gostoso, super produtivo, uma delícia falar com você. Deixa eu já falar com o pessoal aqui, que tem um monte de gente, Silvia, um monte de gente dando boa noite, um monte de gente falando que sua história é muito linda, o César Cochler, o Raul, já falei, a Gislene Souza, uma querida, tem o Miguel, tem a Cláudia, a Cristina Oliveira, Eliezer, valeu Eliezer, a Joelma, o Anderson, um monte de gente só de boa noite aqui, pessoal. Agora é a hora, agora você pode entrar em contato aqui, mandar a sua pergunta direto aqui nos comentários da live, e aí falar diretamente com a Silvia, que eu vou retransmitir a sua pergunta para ela, e você vai poder falar diretamente com ela. Olha só que legal. Enquanto isso, eu já peço uma pausa aí para você compartilhar a live. Compartilha a live aí, né? É só dar um compartilhar rapidinho aí. Quem sabe você faz o nosso bate-papo chegar para mais pessoas aí na internet, que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância, né? Ouvir a história da Silvia aí e saber tudo dela. Silvia, vamos lá. Você estava falando, né, da adoção do Nicolas, como é que foi o procedimento, né? É que você não teve restrição lá para quando quis preencher a ficha lá de adoção e tal. E aí fez uma festa linda, gostosa para ele chegar e tal. E depois, Silvia, você disse que aprende muito, né, com o Nicolas no dia a dia, né? E depois, como é que foi se adaptar às condições do Nicolas, né? Ele chegou com que idade na sua casa? E aí, como é que foi tudo, né? Perdida, toda mãe é perdida, né? Mesmo quando nasce o filho lá do ventre, e agora precisa da sogra, precisa da mãe, precisa de todo mundo. Com o Nicolas foi a mesma coisa? Foi igual? Como é que foi a adaptação? A Darlene dando uma boa noite e a Araújo Alcione também dando boa noite. Como é que foi, Silvio?
Olha, a deficiência visual nós já sabíamos do início, depois só com 5 anos que ficamos sabendo do autismo. Mas a minha família, muito participativa, e eu era casada também na ocasião, então o Nicolas também teve um pai bem participativo. Então, mas era tudo novidade. Mas é engraçado que a gente tratava o Nicolas de uma maneira tão natural que não dava a impressão de que a gente estava lidando, pelo menos até um ano, enquanto ele estava crescendo, que a gente estava lidando com uma criança que não enxergava, né? Mas foi assim, com muito amor. Você falou da minha filha, a Marjorie, ela é muito parceira, ela é apaixonada por esse irmão. Eu lembro que uma vez nós fomos no pediatra, o pediatra falava com ela como se ela fosse a Silvia. Foi muito engraçado, porque ele achou que ela fosse a mãe, talvez uma avó, né? Mas ela é uma coisa assim, é uma loucura, o amor e a dedicação também, que ela também tem pelo irmão. Eu não acredito que tenha essa coisa de ciúmes, não, até pelo contrário. Mas foi tudo. Eu também acredito que entenda, né, Silvia? Porque, a grosso modo, o Nicolas depende muito mais de você do que ela de você, né? Então, a compreensão tem que estar presente, né? E algumas coisas que aconteciam quando ele estava com 2, 3 anos, que já era baseada até nas questões do autismo, como a gente não conhece a deficiência, não conviveu, achava que eram coisas naturais da questão da deficiência visual. Depois que a gente vai perceber que não, né? A própria comunicação, né? A verbalização, ele falava muito na terceira pessoa, com 5 anos que ele começou a formar frases, né? E aí já estava também na idade escolar, então teve algumas coisas que confundiam a cabeça da gente, mas que só depois foi diagnosticado com uma equipe multidisciplinar que acabou avaliando, né, e chegando a isso. Mas a gente tem que aprender todos os dias, não adianta, não é fácil, tem momentos, assim, bem difíceis que a gente, até porque, Leonardo, a nossa luta por políticas públicas, né? Às vezes a gente pensa assim, até temos alguma condição um pouquinho melhor, vamos ver aqui no computador, em proporção... Aproveita, Silvia, aproveita e vira mais um pouquinho o seu computador aí, a sua câmera, para o Nicolas aparecer um pouquinho na tela aí. Aí, garoto. Agora sim. Então, aí acontece que nem todo mundo tem oportunidade de levar para terapias, para fazer tratamentos, né? Isso é uma coisa muito triste, porque as mães, elas precisam disso. Elas precisam de apoio, elas precisam ser cuidadas para poder cuidar dos filhos. Então, graças a Deus, nós somos até um pouco privilegiados nessa questão, né, Leonardo? Você vive isso, você sabe... eu admiro muito até a tua posição, sempre você se posicionou de uma forma muito clara nisso. Você teve sempre a sua mãe ao seu lado, que é uma pessoa... Mãe é mãe, né? É o que eu falo. Mãe é mãe. Não tem jeito. Então, não tem como me falar que super mãe. Não é super mãe, não. É mãe. Né? Eu sou mãe, sua mãe é mãe, e a gente se dedica e vive a nossa vida em função de vocês. Eu vivo em função do meu filho. A Cibele, ela tem 2 perguntas aqui. Deixa eu achar a pergunta dela. É uma para mim e uma para você. Ela está dizendo aqui, ó. Você já teve algum problema onde houve briga e você teve que sair correndo? Não, essa acho que é para você também, porque eu não saio correndo, né? Eu sou cadeirante, mas posso falar disso também. Geralmente em estádio acontece esse tipo de problema, né, Silvia? Já aconteceu de passar por sufoco, assim, situação de apuro? Não, porque assim, a grande maioria dos jogos, né? A gente vai a jogos de torcida única, e assim, muito pelo contrário. Muita família, muita mãe com bebê, muitas mulheres, muito, sabe? Ainda não tivemos, graças a Deus, né? Esse problema. Um dia, por exemplo, nós não conseguimos ingresso na fila da pessoa com deficiência, e eu comprei aleatoriamente um outro ingresso para ir com o Nicolas. Quando chegamos lá, um pouco mais para cima, o bombeiro viu que a gente estava indo, ele não deixou, ele arrumou um jeito de a gente ficar num lugar seguro, justamente para que, se for necessário sair, ter uma questão para facilitar isso, né? Mas, graças a Deus, assim, principalmente se tratando de torcida única... Às vezes a gente encontra anjos também no nosso caminho, né? O caso do bombeiro aí. E aí, Cibele, eu vou responder
para mim, assim, né? Porque acho que a pergunta você não direcionou o nome, então serviu para os dois. Sibeli, eu sou muito medroso, assim, já por conta da minha deficiência, né? Eu penso duas vezes em ir para lugar. Agora não, que a gente vive outra situação, enfim, né? Mas não vem ao caso. Né? Mas numa situação normal, eu penso duas vezes em ir para uma balada, né? Ir para um show, ir para um jogo de futebol, e em lugares onde. Né? Jogo de futebol é um pouco melhor, né? Foi como a Silvia disse, né? A gente, pessoas com deficiência no estádio, tem até uma assessoria um pouco mais confortável e para que evite esse tipo de problema. Mas eu evito, assim, de festas grandes e de locais públicos na rua, assim, muito muvucada e tal, justamente para não precisar passar por esse apuro, né? Porque quando estoura uma briga, por exemplo, a briga não tem limite, né? Ela não vai, a briga vai estourar a boiada, não vai ver, não vai se preocupar com o cadeirante, com o cego, com ninguém, né? A briga vem para cima, estoura e pronto, acabou. Então, eu tenho muito receio disso, eu tenho medo disso, então eu evito. Já houve algumas situações assim que eu ouvi que estava rolando uma briga assim meio distante, e aí eu já peguei e caí no mundo, caí fora, porque para não dar sopa pro azar mesmo. Aí a outra pergunta dela, Silvia, ela está dizendo se já sofremos algum tipo de preconceito durante a nossa vida aí, durante a nossa trajetória. Preconceito. Só completar, por exemplo, shows, grandes shows, também tem área para pessoa com deficiência. Então, a gente está, vamos dizer, um pouco seguro, né? Pode que não vai garantir também que não suba briga para esse lugar. Garantia não tem. Mas eu sempre fui, desde Lollapalooza, Rock in Rio, orquestra sinfônica, jogo de futebol, sempre eu fui com o Nicolas, mas sempre procurando lugares que realmente garantam um pouco mais de segurança, né? Agora, quanto ao preconceito, eu ainda não sofri preconceito, mas eu já ouvi muito a parte do coitadinho e tadinho, que não é preconceito, mas não é uma coisa legal também, assim, porque não tem que ter dó. Ele é tão feliz, vocês são felizes, nós somos felizes, né? Essa coisa de, mas tadinho, né? Não. Tadinho. É a realidade dele. E assim, era bom que muita gente fosse até tadinho de me enxergar do jeito que enxergasse como ele enxerga, e talvez com o coração a gente enxergasse com mais humanidade, né? De outra forma. Então, a única coisa assim, que algumas pessoas já disseram, que falar, não, puxa vida, coitado, tadinho, né? Então, é assim. Mas a questão de preconceito, graças a Deus, eu ainda não sofri, porque eu sou mãe, né? E mãe, quando mexe com o filho, a gente vira uma leoa. Então, talvez eu reagisse também, não ia gostar que acontecesse. Mas, graças a Deus, viu? Como é o nome dela mesmo? A Sibeli. Viu, Sibeli? Graças a Deus, ainda a gente não... E a gente já chega chegando também, viu? Para nem da pessoa ter algum preconceito. Agora, Sibeli, no meu caso, eu vou responder para você rapidinho, porque a entrevistada é a Silvia. Depois eu te conto um pouquinho mais. Eu sofro todo dia, Sibeli. Preconceito é coisa que não falta na minha vida. Assim, eu sofro todo dia, principalmente em relação a relacionamento, por exemplo, né? As paqueras e tal. Eu sinto isso que não é toda mulher que tem coragem de, pelo menos, dar a oportunidade, né? E a oportunidade é a grande chave da vida, né? Você precisa dar oportunidade para tudo. Oportunidade para relacionamento, oportunidade para conhecer amigos, oportunidade de trabalho. E aí depois você avalia, né? Depois você, claro, que você tem direito às suas escolhas, né? Você escolhe se foi bom, se não foi bom, se serve, se não serve, né? Enfim. A grande questão é a oportunidade. E isso eu sinto que a oportunidade é bem restrita para as pessoas com deficiência. Então, a gente ainda sofre muito com isso. Tá bem rapidinho, né? Eu não vou me estender muito, porque isso dá pano para manga, esse assunto vai longe. Um monte de gente dando boa noite, a Magali, a Cris Munhoz, sua linda, um beijo. Ela está dizendo aqui que mães anjos... enviadas por Deus. Silvia é um exemplo disso. É verdade. Aí a Priscila está mandando uma pergunta aqui, deixa eu ver.
Teve algum momento de medo na sua adoção, Silvia? Rapidinho, também temos mais 15 minutos. Tem um momento, medo eu não senti. Eu acho que eu estava bem preparada. Sabe que quando a gente faz a inscrição, a gente passa por psicólogo, por assistente social, e parece até que eles estão fazendo, no momento da entrevista, o papel do advogado do diabo, porque eles perguntam muitas coisas assim, que fala, puxa vida, né? Para que perguntar isso? Mas eu acredito que assim, eles estão certíssimos em fazer para ver se realmente teve preparo. Porque pior do que ainda a escolha da adoção é quem escolhe e devolve. Porque, pensa bem, já é um trauma, muitas vezes vai lá, busca um abrigo, né? A criança está lá abrigada, louca para ter uma família. Aconteceu isso há pouco tempo, inclusive, com uma criança com autismo, e depois vai lá e devolve. Né? Acho que estou parando aqui. Aí devolve. Aí é pior, porque assim, o psicológico dessa criança, pensa bem, a rejeição, né? Então, eu não tive medo, não. Eu estava muito, assim, bem preparada e com muita vontade que isso acontecesse na nossa vida. Nem eu, nem a minha família. Que bom, que bom. A gente tem uma pergunta da Elisângela aqui. Elisângela também, boa noite, sua linda. Um beijo, obrigado pela audiência, pela sua participação aí, sempre presente nas lives. A Alcione está com uma pergunta aqui também. Eu vou falar a pergunta, mas a gente vai segurar a pergunta para o finalzinho da live, só para ela ficar aí curiosa, esperando a resposta do Nicolas. Ela está dizendo qual o palpite do Nicolas no jogo de hoje. E o que ele mais gosta de fazer com alguém assistindo o jogo. O que ele mais gosta de fazer? Comer uma pipoca? Acredito que seja essa a pergunta da Alcione. Mas vamos lá agora, Silvia, segura aí, não fala o palpite dele ainda não. Vamos lá para a pergunta da Elisângela, que já era um assunto que eu gostaria de conversar com você, e a gente já pegando o gancho dela, a gente já entra no assunto. Ela está dizendo assim, ó, Silvia, vou pôr até aqui na tela. Silvia, em relação ao autismo, o que você tem como objetivo principal do seu trabalho na secretaria? Olha, Elisângela, quando eu fui convidada pelo prefeito Paulo Serra para assumir uma secretaria recém-inaugurada, que foi criada no ano passado, e esse ano que começou, e eu tive o prazer ainda de ter por algum tempo, no começo, pelo menos, o Denardo como secretário adjunto, eu falei para ele assim, que a minha responsabilidade ela é muito grande, porque eu também sou mãe e sei das dificuldades que têm as mães, principalmente em relação a tratamentos, a terapias, a oportunidades, a pessoa com deficiência na empregabilidade, em todos esses setores. Eu trabalhei durante 6 anos na Secretaria da Pessoa com Deficiência na cidade de São Paulo. Então, lógico que eu trouxe um pouco da minha experiência. Mas mais do que essa experiência na parte profissional, a minha experiência é como mãe. Né? E essa não tem preço, né? Essa não tem currículo, né? Essa não tem diploma. É uma responsabilidade muito grande. E eu não sei se você já ouviu essa frase, eu acho que essa frase é muito importante, que é nada sobre nós sem nós. Então, para poder fazer isso, nós estamos elaborando um plano municipal de ações articuladas com todas as secretarias, porque já existem secretarias que fazem alguma coisa em relação à pessoa com deficiência, então nós estamos formando um plano municipal de ações articuladas com todas as secretarias. Mas, além de escutar as secretarias, o papel mais importante para fazer esse plano funcionar é poder ouvir a ponta, a gente ouvir as mães, ouvir até muitos autistas que eles têm essas condições de poder falar com a gente também, para poder fazer uma política pública muito séria. Eu tenho um sonho que a cidade de Santo André seja referência na questão da pessoa com deficiência, e pode até aparecer um pouco de petulância, dizer tudo isso? Tudo isso. Eu gostaria que fosse referência no nosso país. Né? E eu espero, sinceramente, que a gente possa, se não puder continuar com esse plano, deixar bem estruturado para que alguém que assuma o meu lugar possa fazer isso. Porque será, não tenho dúvidas que será, Silvia. Será a cidade mais acessível e mais inclusiva do Brasil, porque confio no seu trabalho e você pode contar com o meu apoio também, com o meu suporte,
e tenho certeza que vai ser uma trajetória linda, uma trajetória profissional linda aí, porque você realmente tem essa experiência, que é a experiência de mãe, então vive todo dia, né, a deficiência, você vive todo dia, ninguém melhor do que você, ninguém melhor do que eu, ninguém melhor do que as pessoas com deficiência, para saber qual a real necessidade, né? E você acha que tudo isso começa na educação, né, Denardo? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito na educação, na inclusão, da oportunidade dessas crianças com autismo também ser olhada com um olhar diferenciado na parte de educação, uma inclusão verdadeira, que tenha suporte dentro das salas de aula, né? Nas terapias. Olha, o Nicolas faz um curso de teatro que chama Oficina dos Menestréis, e lá eles têm um programa específico também para autistas, que chama o ALT. Gente, a arte, a cultura, a música, ela faz uma grande diferença no desenvolvimento dessas crianças. Então, isso a gente tem que incentivar, tem que fomentar isso na nossa cidade, na parte cultural, né? E tudo baseado, lógico, na educação. Eu estou com muita vontade de que coisas aconteçam e eu quero a participação de todo mundo, porque senão não vai acontecer de uma forma plena se todos não participarem. A demanda é essa, a nossa vontade é essa, isso precisa. É isso aí. Bendito, né? Bendito pela Sílvia. O esporte, né? A arte modifica a vida das pessoas, né? Tira as pessoas das drogas, né? Realmente faz uma diferença muito grande. Eu tenho certeza que a Sílvia vai lutar por isso. Sílvia, você acha que ainda estamos a passos de tartarugas falando no Brasil em relação às políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência? Porque a nossa LBI é bem recente, né? Ela é de 2016, então a gente tem 4 anos. Eu sinto uma tristeza que a gente tem que ficar ainda lutando para que não perca, né? Para que não perca decretos dentro da lei, né? Presidente querendo mexer, a Câmara querendo, enfim, é triste, né? É lamentável. Uma lei, uma instituição tão bonita, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, tão bonito, tão bem desenhado, né? Inclusive com participação da nossa querida Mara Gabrilli. E aí a gente tem que ficar lutando para que não derrubem, né, dentro do estatuto. Você acha que ainda a gente tem que ir muito para evoluir ainda nesse aspecto? Olha, nós temos em vários aspectos. Eu participei muito da elaboração da LBI, em bastante audiência pública com a nossa senadora Mara também, e foi um avanço, né? É recente, foi um avanço. Mas é o que você falou, a gente tem que sempre ficar batendo na mesma tecla, pedindo uma coisa que deveria ser muito natural, que é o respeito. Tem pessoas que ainda não respeitam a vaga da pessoa com deficiência, né? Tem pessoas que ainda falta muito essa questão. E a gente precisa, por exemplo, ter uma noção de postura, porque as pessoas não sabem muitas vezes como lidar com as pessoas com deficiência. É cultural, né? É cultural, né? Uma coisa que todo mundo aprendeu lá atrás, falar que é portador de deficiência. Ninguém porta nada. Não é uma coisa que hoje você fala assim, bom, hoje eu vou deixar essa cerveja em casa e vou andar, porque, né? E amanhã, hoje eu não vou portar. Não. Vou deixar minha cadeira e vou sair andando. Você é uma pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem que até mudar tudo isso. Aos poucos, a gente está caminhando. Já melhorou muito do que era antigamente. Hoje, por exemplo, nenhuma obra nova, nenhuma edificação nova pode ser feita se não tiver dentro da ABNT que vai reger, que é a lei que rege a questão de acessibilidade. Acessibilidade digital tem já alguma coisa melhorada. Você vê que até nas lives de música hoje tem um intérprete de Libras, né, que é a nossa segunda língua oficial do país, que é a linguagem de Libras, né? A Libras. Então, a gente tem que muito evoluir ainda. Mas não acredito também que seja em papo de tartaruga. Hoje a gente já está conseguindo assim, caminhar mais do que era antes. Vamos fazer valer. Ainda tem muito o que fazer, né, Silvia? Ainda tem muito o que trabalhar, né? E de todos os lados, né? Nos meios públicos, né? Com a ferramenta pública, que a gente ainda precisa trabalhar mais e consegue melhorar muito mais, né? Mas a gente ainda está caminhando ainda, né? Tá engatinhando, né? Começou agora, tem muita coisa pela frente ainda e que precisa ser melhorada. Mas assim como também culturalmente, né? Foi como você disse, e o brasileiro não se importa muito com o próximo, né? Ele não enxerga a pessoa com deficiência que tem
uma necessidade além da dele, né? Ele não enxerga que amanhã quem pode precisar também é ele. E aí, culturalmente, a gente só consegue mudar fazendo o que a gente está fazendo agora, né? Fazendo a comunicação pública, né? E isso em todos os meios, na internet, no Facebook, no Instagram, fazendo live, fazendo programa de televisão. E quanto mais pessoas estiverem falando sobre as pessoas com deficiência, melhor. É só assim que a gente vai conquistar, né, o nosso espaço. Muita gente dando boa noite aqui. A Luciana Curti, um beijo. A Rosa Greco, minha irmã e sobrinho, tenho muito orgulho. Rosa, você não vale, viu, que você é suspeita. A Elisângela está dizendo que é a melhor experiência. Tenho, viu? O Petrim, grande doutor Petrim, mestre no direito eleitoral, mandando um salve aqui para gente, grande dupla. Eu tenho saudações alviverdes para ele, viu, Dedé? Olha só, ele não vai gostar muito disso aí. Porque ele é São Paulino. A Priscila está dizendo aqui que quer morrer quando alguém chega num local que vê alguém que estacionou o carro, uma vaga para pessoa com deficiência, né? Isso realmente é lamentável, Priscila, né? Mas, infelizmente, nós que somos pessoas com deficiência, mãe de pessoas com deficiência, a gente tem que brigar por isso, né? E, infelizmente, dar aquela advertência, aquele puxão de orelha numa boa, né? Para não criar problema também, porque isso, às vezes, pode gerar violência, a pessoa pode não gostar e pode gerar violência. Eu já passei por situações que beiraram a violência, assim, então, realmente, é uma linha tênue ali, precisa tomar muito cuidado, precisa agir com educação e tentar conscientizar com educação, senão arruma problema também. A Priscila Suassuna aqui, o Leandro Petrim meteu um coraçãozinho verde aqui, não é verdade que o coraçãozinho dele é preto, vermelho e branco, mas ele, como gratidão, ele está metendo um coração verdinho aqui. E aí, agora a gente vai chegando ao finalzinho da nossa live, porque agora, daqui a pouquinho, tem derby, e eu sei que o Nicolas está super ansioso com esse jogo. Né? É um jogo diferente, né, Nicolas? É um jogo diferente, Silvia, que não vai ter torcida, né? Um jogo que talvez não tenha aquela emoção do grito da torcida e do estádio tremendo, né? Mas apesar de ser dessa maneira e da gente estar de casa assistindo, não tem jeito de não se emocionar com Corinthians e Palmeiras. Agora vamos lá com a pergunta da Alcione para a gente encerrar a live. Qual que é o palpite do Nicolas para o jogo de hoje? E o que ele faz quando ele está assistindo o jogo de casa? Nicolas, fala aí. Você gosta de comer uma pipoca? Você gosta de ouvir a sua mãe te dando maiores detalhes? O que você gosta, Silvio? Ô, Nicolas, e qual o seu palpite para o jogo de hoje? Posso falar seu palpite? O palpite dele, ele está falando desde ontem, viu? Que é 1-0 para o William Bigode. Eu espero muito que ele acerte esse placar, que tanto tempo a gente está sem jogo, né? Mas fala para o Alcione, para o Nicolas, tem um prazer muito grande, além de música, do futebol, é comer. Então, no estádio, eu sempre tenho sorvete, um hambúrguer, a pipoca, e aqui em casa, hoje não vai ser diferente. Porque já tem o hambúrguer esperando, já tem o sorvete esperando, e já tem até uma pipoqueira para a gente, pela primeira vez ele vai ver a pipoqueira fazer uma pipoca, né? Olha que maravilha, hein? Infelizmente, na nossa atual circunstância, não está permitindo visitas, porque senão eu já ia me convidar para estar aí, comer hambúrguer, tomar sorvete e comer pipoca da pipoqueira. Você pode ter certeza que se o Palmeiras fizer um gol, de onde você está, você vai escutar o nosso grito. Sensacional, Silvia. Obrigado, viu? Eu já vou te liberar. Vai ter um monte de gente também que deve estar querendo, ansioso para assistir esse jogo. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui, mais 5 minutinhos com o público, só para me despedir mesmo, só para dar boa noite. E agora, Silvia, já pode dar o seu boa noite também aí, deixar os seus contatos para quem quiser te seguir, para quem quiser falar com você. Abra suas portas. Olha, eu quero agradecer muito, Denardo, a sua parceria. E você sabe que, graças a Deus, nós temos um prefeito, Paulinho Serra, que tem um olhar muito bom pela causa. Ele tem validado todas as reuniões que eu tenho feito com ele, sobre as ações que a gente vai implantar de políticas públicas na nossa cidade. Ele tem validado e ele realmente, a gente percebe que o coração dele pela causa é uma coisa de respeito, de amor mesmo, que ele quer que aconteça. Então, a gente vai ter muito o que fazer.
Eu espero sempre poder contar com a sua colaboração, porque é primordial o teu conhecimento, tudo que você representa há tantos anos pela causa. Eu espero poder contar sempre com a sua a voz amiga para me ajudar, para me orientar. Estamos juntos, né? A gente ainda vai fazer dessa cidade uma cidade de referência na nossa causa da pessoa com deficiência. Parabéns por tudo que você representa, obrigado por todos vocês que assistiram, e fica aqui um carinho e as portas abertas da nossa secretaria, sempre que vocês quiserem e participar, vai ser um prazer recebê-los na participação da nossa elaboração do nosso plano de ação, tá bom? E siga a gente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Silvia Greco e Nicolas Greco, com 2 Cs, e a gente vai continuar falando. Bom dia a todos vocês, né, todos os telespectadores que estão assistindo, palmeirenses ou corintiano, ou São Paulino, não importa, mas a gente, ou até o povo da nossa cidade que torce para o Santo André, né, e que o esporte agora, o futebol voltando, possa nos alegrar um pouquinho, trazer mais um pouquinho de animação dentro das nossas casas, e seja dentro de casa, não do boteco, né? Vamos usar máscara, ainda está precisando usar máscara, e aí a vida continua. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? E avante palestra, porque hoje é 1-0. Modesta ela. Silvia, mais uma vez, obrigado, então. Obrigado pela sua disposição, dedicar 1 hora aí para bater papo com a gente. E obrigado pelas suas considerações a mim. Pode ter certeza que estaremos juntos, né? E a gente teve uma imensa alegria de ter um prefeito que realmente tem um olhar sensível para a causa, né? Que foi ele, né? A iniciativa dele criar a secretaria, e eu tenho certeza que vai ser uma revolução. Já é um marco, né, na nossa cidade, porque nunca existiu uma secretaria dessa em Santo André, né? Então, eu sinto que a causa só tem a prosperar, com gente como o prefeito, com gente como você e com gente como a mim também, que vai lutar sempre por isso. Muito orgulho de ser teu amigo, tá bom, Silvia? Obrigado, viu? Um beijo, boa noite e vai Corinthians. Um beijo. Viu o que ele falou, Nicolas? Vamos desligar aqui. Tchau, tchau. Pessoal, muito bem, encerramos com a Silvia. Agora eu vou ficar aqui mais 5 minutinhos, porque eu também estou ansioso para assistir o jogo. Então, se você quiser conversar comigo aqui, fique à vontade, agora é a hora. A Mônica está dizendo que eu sou o cara. Obrigado, Mônica, você também é uma querida. A Cláudia está dizendo que hoje também ela é palmeirense, só hoje. Aí teve mais um monte de boa noite aqui que eu perdi. Enfim, vamos encerrando aqui a nossa live. Obrigado mais uma vez pelo Petrim. Obrigado pelo... Olha aqui, ó, Vanderlei Amaral, meu tio. Obrigado, meu tio está lá em Jabuticau, isolado, em quarentena lá. Mas estamos juntos. Ele é corintiano e tenho certeza que daqui a pouquinho ele estará torcendo pelo Corinthians, pelo Gavião. É isso aí. Vanderlei, valeu, boa noite, um beijo para você. Um beijo no coração de todo mundo. Vamos encerrando. A Elisângela, mais uma vez aqui, uma querida, dando os parabéns pela entrevista. O Martins Orbital, meu parceiro, meu brother, vai Corinthians, ele está dizendo. Corintiano roxo também, de paixão de coração. E aí, tô achando aqui que a maioria aqui nessa live é de corintiano, hein? A Silvia foi embora e agora eu posso falar mal do Palmeiras. Não, falar mal nada. Aí que tá, né, a coisa boa, a coisa gostosa do esporte, né? É a rivalidade mesmo. Tem rival, né, mas não tem inimigo. Então, esse que é o lado bom, essa que é a coisa gostosa. E também, se não existisse, né? Se não existisse, que graça teria, né? Bater em cachorro morto não tem jeito. Então, a rivalidade é muito gostosa. Cris Munhoz, mais uma vez, sua linda, querida, obrigado pela participação. Grande beijo para você. Tá dando boa noite. Valeu, Cris. Valeu por estar na live aí. Elisângela sempre participando também, sempre interagindo, sempre mandando perguntas. E aí, temos 16 pessoas conectadas aqui, ao vivo, online. Aproveita aí, vamos bater papo. Mais 5 minutinhos eu estou com vocês aqui. Ansioso para assistir o jogo e feliz, né? Feliz com o trabalho da Silvia Greco. Feliz pelo prefeito ter criado a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Estive lá por um período, né?
Aí tive que me ausentar, tive que me exonerar por projetos pessoais, né? Por conta de projetos pessoais e particulares. Hoje sou pré-candidato a vereador da nossa querida cidade de Santo André. Então, estive como secretário adjunto da Silvia lá por um curto período, traçamos alguns planos e espero colocar em prática os nossos planos, e agora com mais projetos ainda da Silvia, né, agregando a secretária, a Silvia, e tenho certeza que o nosso prefeito vai validar todos, porque realmente ele é um prefeito que tem um olhar inclusivo, ele tem sensibilidade e vai ajudar a melhorar a nossa cidade, né? Ele, junto com a Silvia, e junto comigo, quem sabe, né? É claro que nos bastidores eu já ajudo, né? Atuando e dando suporte, e vamos que vamos. A Cristina Oliveira está dizendo aqui, ó, Ronaldo, eu vi seu ponto de coleta do projeto Lacra no Lacre na Quermesse sábado. Sensacional, Cris. Pô, adorei. Que legal, tá dizendo que acompanha meu trabalho. Pô, fico super feliz, Cris, de você me acompanhar aí. De verdade, gratidão. Essa é a minha recompensa, né? Quando eu faço o meu trabalho de ter o reconhecimento das pessoas e de ajudar as pessoas, né? Porque esse é um projeto social, né? E quando é um projeto social, ele é coletivo, né? Eu dependo da ajuda das pessoas, eu dependo da ajuda do coletivo para poder ajudar no coletivo. Então, eu só faço uma ponte, né? Eu faço um intermédio. Mas tem que ter pessoas como a mim, engajadas em projetos sociais, para fazer com que isso aconteça, né? Porque senão as pessoas interessadas em ajudar, em doar, não conseguem fazer essa intermediação para chegar nas pessoas que precisam, né? Então, algumas lideranças, assim, que encabeçam esses projetos sociais, precisam existir, né? Precisam da existência para conseguir articular. E aí eu fico muito feliz quando, né, tem a Cris aqui, por exemplo, dizendo que me acompanha, dizendo que acompanha o projeto, dizendo que segue meu trabalho. Fico muito feliz, viu, Cris? Obrigado mesmo. Gratidão, inclusive, por você participar aqui da live e contar com o seu apoio. E aí, cara, que sensacional você vê lá, tinha um coletor lá, né, na quermesse meio diferente, quermesse drive-thru, né, e aí os carros passavam lá, já faziam a sua compra, levavam o seu lanche, a sua fogaça para casa, e aí já depositavam lá o seu lacre que juntou dentro de casa durante a semana lá e tal. E foi sucesso, viu, Cris? Foi arrecadação bem bacana, assim, bem legal. Pô, que legal que você viu. Fiquei feliz agora. A Joelma Oliveira aqui está dizendo que também viu. Ó, que legal. Pô, sucesso o projeto, então. Cara, que legal, né? Eu também não imaginava que esse projeto ia dar tão certo e minha gratidão enorme é saber do resultado dele, né? É uma sementinha que a gente vai plantando, né? Passou pela minha cabeça, pela minha ideia, poxa, vou tentar mobilizar, né? Vou tentar fazer com que as pessoas não descartem mais os seus lacres, que desperdice, que jogue fora, né? E que traga para mim, para eu poder articular e depois ajudar outras pessoas. Né? A gente ajudou essa semana aí uma mãezinha, vejam só, com 5 filhos, ela tem 5 filhos, e um deles é pessoa com deficiência, ele tem 22 anos de idade, o Andrew, e eles estão passando por uma situação bem difícil lá, uma situação de vulnerabilidade social, e aí ela estava precisando de uma cadeira de banho. Já com o nosso projeto Lacra no Lacre aí, a gente conseguiu reverter e conseguiu doar uma cadeira de banho para ela lá, ficou muito feliz. Agora o Andrew vai poder tomar um banho na cadeira de banho. Olha que sensacional, ele estava tomando banho sentado na latrina lá, na privada, no banheiro de casa, com a mangueirinha do chuveiro, assim, meio de qualquer jeito lá, uma judiação. Agora a gente fez a diferença, conseguiu mudar a vida de uma família lá e mudar a vida do Andrew, que é pessoa com deficiência e precisava muito de uma cadeira de banho. Olha que legal aí, né? Você que passou lá no drive-thru e colaborou, deixou seu lacre, muito legal. A Joelma dizendo que muito legal mesmo. Então é isso, pessoal. Fiquei mais 10 minutos com vocês aí, né? Acredito que tenha sanado todas as dúvidas, acredito que vocês tenham gostado da live, né? Live super produtiva com a Silvia Greco.
uma linda, uma querida, minha amiga particular, minha amiga pessoal, né? Ela é minha mãezona, foi minha mãezona na prefeitura lá, às vezes precisava de ajuda dela com a minha cadeira também, e ela realmente é mãe, né? É mãe do Nicolas, e ela é mãezona de pessoa com deficiência. Então, e aí, para encerrar, é isso mesmo, viu, Cris? A Cris está dizendo que se cada um fizer um pouquinho, ajudarmos, né? Quem precisa sempre vai ter, é isso aí. A Elisa está dizendo que pena, chegou no final da live. Pô, pena mesmo, Elisa. A live foi super bacana, super legal, mas ela vai ficar lá, você pode assistir, né? Mesmo que de outra maneira, não é tão quente, né? Quanto assistir ao vivo, online, participando, enviando as perguntas e tal. Mas dá para assistir, né? Ela inteirinha de novo lá, que ela vai ficar salva, tá bom? No meu Facebook. Então, pessoal, vocês têm um pedido agora para a gente encerrar. É para vocês me seguirem nas redes sociais, né? No Facebook lá. Já curtiu a página Denardo Cadeirante? Não curtiu? Curte lá que eu vou ficar mais feliz ainda, tá? E com isso, vocês me ajudam a crescer, consequentemente, o projeto chega para mais pessoas e o projeto cresce também e a gente consegue ajudar mais pessoas e isso é um dominó, né? É um efeito sanfona. Quanto mais pessoas e a gente ajuda mais pessoas, tá bom? Valeu então, Elisa. Ela está dizendo aqui que vai assistir a live depois. E aí é isso, pessoal. Gostaria de pedir para vocês entrar nas minhas redes sociais, me seguir lá, né? Denardo Cadeirante. Vou pôr agora aqui os meus contatos. Espera só um pouquinho que eu estou sozinho aqui. Eu esqueci de pôr aqui, rolando aqui, mas beleza. E agora, por final aqui, bem grandão. Eu sou pré-candidato a vereador da nossa cidade, então conto com o seu apoio. Se você quiser fazer parte do meu projeto, o meu projeto está de portas abertas. Ele é um projeto que todo mundo pode participar, todo mundo pode dar pitacos, todo mundo pode sugerir, criticar. É um projeto ambicioso, um projeto grande e um projeto bonito, que vai ajudar muita gente. Eu costumo dizer que se a gente conseguir fazer uma cidade boa para a pessoa com deficiência, a gente faz uma cidade boa para todo mundo, né? A gente faz uma cidade boa para a mãe com carrinho de bebê, a gente faz uma cidade boa para quem tem mobilidade reduzida, as pessoas da terceira idade, por exemplo. A gente faz a cidade boa para uma pessoa que está temporariamente com deficiência, né? Que quebrou uma perna. Enfim, a cidade estando boa para a pessoa com deficiência, ela é boa para todo mundo. Isso não tem ônus, né? Não tem prejuízo, é só bônus, né? Então, tamo junto, conto com você. Se quiser falar comigo, meu telefone particular, meu WhatsApp é o 9323 45001, tá bom? Falo com todo mundo, não se acanhe, pode perguntar, fique à vontade. WhatsApp lá de novo, hein? 9323 45001. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Boa noite. Até a próxima live, na próxima quarta-feira, às 8 da noite. E eu vou falar sobre cirurgia bariátrica. Então, não perca. Até a próxima semana. Tchau.